Boa noite, boa noite a todos que estão aqui e estamos em mais uma terça do Simplifique com a TCD e hoje com o tema disbiose. Foi uma aluna nossa que pediu para que eu conversasse com vocês sobre disbiose intestinal, né? É um assunto que está em alta, né? E como que a TCD pode ajudar na disbiose intestinal? Então, primeiro, nós vamos dar uma definição do que é uma disbiose, qual é o tratamento na medicina alopática, e depois a gente vai passar para a TCD. Boa noite a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar de disbiose. E o que é a disbiose, professor? É um desequilíbrio da flora intestinal. Ela não é uma doença, tá? Ela não é uma doença, mas é uma condição clínica que predispõe a inúmeras patologias. No nosso corpo nós temos muitos micro-organismos de células. Então, no intestino, tá? Saudável, existem de 30 a 400 trilhões de micro-organismos que incluem as bactérias. Normalmente, essas bactérias do nosso intestino devem estar em simbiose, ou seja, em equilíbrio com o organismo. Esse termo disbiose, ele aparece justamente quando há um desequilíbrio entre essas bactérias, boas e ruins, no nosso intestino. Isso ocorre principalmente devido a quê? A nossa alimentação industrializada. E o processo principal é o açúcar. O refinamento do açúcar. E o açúcar fermenta o nosso intestino. Por isso os gases. E às vezes as pessoas dizem assim: eu estou com problema de glúten, que eu estou com muito gases. E não. É uma disbiose, né? É uma predisposição que é um diagnóstico hoje mais comum nos consultórios, né? Eu deixei algumas coisas para não esquecer, né? Eu deixei anotado algumas coisas para não esquecer, porque senão termina e aí a professora diz assim: nossa, esqueci de falar, né? Geralmente a disbiose, os sintomas delas são passageiros. Podem melhorar por mudança no estilo de vida, com uma dieta equilibrada e o uso de suplementos, que a gente vai falar aqui alguns. A disbiose ocorre quando, como eu já falei, né? Quando há excessivos alimentos anti-inflamatórios no corpo. Açúcar, gordura trans, alimentos processados e refinados, glúten, leite, derivados de sojas e todos os conservantes. Baixo consumo de fibras, nutrientes, vitaminas e minerais. Uso indiscriminado de antibiótico, porque vocês sabem que o antibiótico mata as bactérias benéficas, né, do intestino.
antiácidos, corticoides e muitos laxantes também. Por isso, a gente indica, a hora que você precisa tomar antibiótico, antiácido, corticoide, tomar Yakult junto, para repor a flora, porque eles matam, o antibiótico mata a flora boa do intestino, tá? E aí fica uma reviravolta. Então, assim, qual é o probiótico? Porque vocês sabem que os melhores não são medicamentos, são probióticos para desbiose. É o Lactobacillus delbrueckii, tá? É uma cepa probiótica que pode desempenhar um papel importante na promoção da saúde intestinal. Ela ajuda a restaurar o equilíbrio da microflora intestinal, auxiliando na redução dos sintomas associados à desbiose, como diarreia e desconforto abdominal. O que seria esse desconforto abdominal? É o estufamento, são os gases, tá? Esse Lactobacillus delbrueckii, depois eu escrevo aqui para vocês, é um Lactobacillus específico para desbiose, para melhorar a flora intestinal. Outra coisa também que ajuda na desbiose é o quê? Parasitas. Parasitas intestinais. Gente, vocês sabem que está todo mundo falando muito em desparasitação, né? E não é só em criança, que normalmente a gente dava vermífugo para as crianças. Hoje não. Os adultos estão infestados de vermes. Inclusive, quando vocês fazem a desparasitação, não é só você. É seu animalzinho de estimação, é a pessoa que trabalha para você, seus filhos, as pessoas que convivem na sua casa e usam o banheiro da sua casa. Tá? Os vermes dão muita desbiose, muito estufamento, tá? Existe também, eu estava vendo, sobre os números de leucócitos. Quando esse número não é de leucócitos, desculpa, tá? De neutrófilos, né? É muito alto, tá? Não é neutrófilos, eu já chego lá. Que é o que dá eosinófilos, lembrei, tá? Quando o número de eosinófilos está muito alto, indica parasita e desbiose. Então, disseram também, inclusive foi minha médica que falou hoje, eosinófilos alto, neutrófilos e monócitos. Não pode ultrapassar a soma de 9. O meu está muito alto. Tá? Então, nós precisamos cuidar do nosso intestino. Tá? Porque o intestino é o quê? É o nosso segundo cérebro. Uma outra coisa que vocês podem tomar quando vocês estão tomando antibiótico é a enterogermina. Esse é um remédio dado que você compra em farmácia, em flaconete. Eu precisei tomar por causa da minha cirurgia e tomei bastante enterogermina, tá? Aí nós temos também os tratamentos
para desbiose. Já demos alguns. Administrar o estresse. Gente, isso é bem complicado. Tô certo ou tô errado? Por isso aí, nós vamos agir na TCD e com os cristais. Evitar o consumo de industrializados, restringir as bebidas alcoólicas, não fumar e fazer uso de medicamentos dos que eu falei, corticoides, antibióticos, se realmente vocês precisarem com orientação médica. E manter uma alimentação equilibrada e sem açúcar. Então, o principal, o que é? É o açúcar e os parasitas, tá? Então, essa é a visão da alopatia, tá? E, professora, o que nós temos na TCD e com os cristais para melhorar a desbiose, tá? Sim, nós temos uma medida da TCD em que nós tratamos o intestino. É complicado para mim aqui comentar com vocês qual é essa medida. É a medida do intestino em que você leva no WC, tá? Os nossos alunos sabem, ok? Além da desbiose, nós podemos ter a síndrome do intestino irritável, que é uma outra história, que também, às vezes, dá diarreia, às vezes dá intestino preso. Então, nós precisamos tratar o nosso segundo cérebro, que é o intestino, gente. Tá? Então, na TCD nós temos uma medida, sim, para tratar o intestino. Eu, professora Linéia, adoro 2 pontinhos sistêmicos que eu uso com agulha e depois eu coloco o mini gráfico com 3 cristais. Ou somente o cristal. Mas eu uso o mini gráfico com 3 cristais. Que é o ponto E25 e o ponto BP15, desculpa. E25 e BP15. São 2 pontos excelentes, tanto para a síndrome do intestino irritável, quanto para a desbiose. Muito, muito bom. E aí, você vai fazer o diagnóstico através da MTC, de sua língua, de seu pulso. Normalmente, nesses casos de intestino, é mais a parte posterior da língua. Tem muita saburra. Tem que ver se essa língua não está inchada, tá? E aí, a parte de intestino grosso, né, é o metal. E o que vem antes do metal? Baço. A língua pode estar inchada, tá? Aí nós precisamos tratar através da MTC, né, que todo mundo sabe, através da acupuntura, pontos para equilibrar o baço, certo? E eu também equilibro o pulmão e o coração, porque temos intestino delgado e coração. Intestino delgado, víscera, e coração, órgão. Intestino grosso, víscera, e pulmão, órgão. O que eu gosto de fazer muito na aurículo? Eu gosto de fazer muito a nossa harmonização e principalmente a harmonização das vísceras, tá? Nossos alunos sabem como nós fazemos o ciclo Shen das vísceras Yang.
tá? Nós podemos também fazer o nosso tratamento digestivo, que eu pego desde boca e circulo a raiz da hélix até intestino grosso. Depois colocando o ponto do vago, tá? Porque o vago começa na base do crânio, vai para pulmão, coração, estômago e termina o vago no intestino. É muito importante usarmos o ponto do vago, tá? E outra coisa que eu gosto muito também, então vocês já viram, né? Já duas dicas para vocês de aurículo. Aumentar a imunidade do nosso paciente. E qual é, gente, o ponto para se aumentar a imunidade? Dou um presente aqui para quem acertar. Qual é o ponto em que nós aumentamos a nossa imunidade no corpo? Temos dois pontos, um ponto sistêmico e um ponto na aurículo. Quem souber, escreve aqui. É o ponto do intestino grosso. E o ponto a hora que você coloca o ponto do intestino grosso na aurículo, você está aumentando a imunidade dele. E o ponto sistêmico para aumentar a imunidade, qual é? É o melhor ponto que eu gosto muito, que eu trato sangue também. O IG11, gente. Não esqueçam de colocar o IG11 nos pacientes de vocês. É maravilhoso. Lembra que eu falei E25, BP15, IG11, tá? E quando eu aumento a imunidade, eu equilibro os três TAs. Eu estou equilibrando o pulmão, eu estou equilibrando o intestino grosso. Tem uma ordem. Eu estou equilibrando o fígado, o baço e o estômago, rim, bexiga, TA superior, TA médio e TA inferior. Eu posso colocar o ponto Pinchuan, o ponto do TA, que é o metabolismo. Para quem não sabe onde fica o TA ou o sandial, na orelha é o ponto do metabolismo. Tá? Terminando com o Xemen. Então, 3 dicas nessa live para vocês. Fazendo o equilíbrio do ciclo Shen nas vísceras, fazendo o tratamento nosso digestivo e aumentando a imunidade do nosso paciente. E a hora que você aumenta a imunidade do seu paciente tem saúde. E vai melhorar muito a parte intestinal. Porque a hora que eu coloco o vago, lembra que eu falei para vocês que o vago começa na base do crânio? Inclusive tem uma live minha maravilhosa que eu falo sobre o nervo vago. Tá no YouTube. Maravilhosa. E lá vocês vão entender melhor o que é o vago. Tá? Então, eu melhorando também o nervo vago, eu vou desde da cabeça até o intestino. E o intestino, nosso segundo cérebro. Então, eu estou começando aqui e terminando lá embaixo, no intestino. Então, com um ponto, eu administro a ansiedade. O vago vai administrar a ansiedade, sim, porque ele começa na base do crânio. Ele vai administrar o pulmão, ele administra o coração, ele administra os órgãos e o
intestino. O vago é como se fosse uma árvore de ponta cabeça. Tá? É muito legal. Não esqueçam de usar muito ponto vago, tá? Vocês vão ter uma diferença monstruosa no paciente de vocês. Ok? E eu acho que é isso aí. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Acho que não. Se alguém, essa live vai ficar gravada. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta aqui sobre o assunto da disbiose, por favor, escreve. Escreve para mim aqui que a gente responde, tá? E eu vou passar para vocês, eu vou escrever, porque o lactobacillus para vocês tomarem para disbiose é difícil de escrever e é difícil de falar. Eu vou tentar escrever aqui, só um pouquinho. Escrevi lá. Lactobacillus deu. Deu. B-R-U. E. C-K-I. I. Então, é esse Lactobacillus delbrueckii. Nossa, que difícil. Difícil até de falar, né? Depois eu posso também deixar aqui na live mais alguns lactobacilos que vocês podem mandar preparar. É maravilhoso, tá? E eu posso deixar aqui para vocês e vocês daí podem fazer pesquisa de preço, porque tem uma diferença de preço monstruosa de farmácia de manipulação para farmácia de manipulação. Cuidem do intestino de vocês. Agradem, porque é o nosso segundo cérebro. E a hora que você melhora o estresse, o teu intestino vai agradecer. Tá bom? Quinta-feira, estamos no Café com a TCD, na parte da manhã, às 9h08. E não esqueçam, nosso curso está aberto na plataforma por 1 ano. 1 ano no Telegram, onde nós tiramos as dúvidas e damos as nossas mentorias também no Telegram. Reunião uma vez por mês, ao vivo comigo, para retirar todas as dúvidas. O link do nosso curso da TCD está na minha bio. E tem uma coisa. Na plataforma tem um presente para vocês. Quem entrar no curso da TCD, 3 módulos maravilhosos de aurículo. Gratuitamente para vocês. Um beijo no coração de todos e que Deus abençoe.